Fala galera do canal, vamos focar! Estamos aqui para mais uma videoaula, hein? Eu quero que você continue me seguindo aí, aproveite as minhas videoaulas, ajude o profissional da educação a continuar gravando esses vídeos. Fica ligado aí, hein? Minhas redes sociais estão aqui e eu quero que você me acompanhe. Divulga aí meus vídeos para dar uma força. A aula de hoje será sobre citoplasma e organelas citoplasmáticas. Vamos lá! Então, galera, o citoplasma celular é a região da célula onde acontece o maior número de reações. E, consequentemente, nessa região, nós vamos encontrar uma série de componentes que serão responsáveis pelas funções da estrutura celular. São várias estruturas que nós chamamos de organelas, ou órgãos, ou organoides, ou seja, estruturas diminutivas que compõem a unidade celular. Então, cada organela é responsável por uma ou por várias funções dentro da célula. E é a partir desse foco que nós vamos trabalhar o funcionamento de cada tipo de organela. Primeiro, nós precisamos lembrar que o citoplasma é constituído por três componentes. O primeiro componente é o hialoplasma. O segundo componente são as inclusões e o terceiro componente são as organelas citoplasmáticas. E aí nós vamos trabalhar cada tipo de organela e a função de cada uma. Citoplasma celular, três componentes: hialoplasma, inclusões e organelas. Hialoplasma é literalmente a parte líquida do citoplasma. As inclusões, qualquer estrutura não funcional dentro da célula, como por exemplo, uma gotícula de gordura. E as organelas citoplasmáticas, qualquer estrutura funcional, ou seja, qualquer estrutura que exerce função dentro da célula. E aí, com relação às organelas citoplasmáticas, nós temos três tipos de organelas. Nós temos as organelas granulosas, as organelas membranosas e as organelas filamentosas. Beleza? Nós vamos trabalhar as seguintes organelas. Vamos trabalhar o ribossomo, vamos trabalhar o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, vamos trabalhar a mitocôndria, lisossomo, glioxissomos, peroxissomos, plastos, vacúolos, centríolos, cílios e flagelos. Beleza, galera? Então vamos começar com o ribossomo. O ribossomo é a única organela que está presente em todos os tipos celulares. Por quê? Porque é a única organela com capacidade de produção de proteína. O ribossomo é a organela responsável pela síntese proteica. Ou seja, nós vamos encontrar o ribossomo tanto na célula procarionte, como também em todos os tipos de células eucariontes. Os ribossomos são constituídos por uma subunidade maior, uma subunidade menor, o sítio A, que é o sítio aminoácido, o sítio que recebe o aminoácido, o sítio P, que é o sítio peptidil, o sítio que junta os aminoácidos produzindo peptídeo, polipeptídeo ou proteína, e o ribossomo possui o que nós chamamos de circuito de leitura, que é o local onde acontece a leitura do RNA mensageiro, que é oriundo do DNA, ok? Então, ribossomo, organela granulosa, presente em todos os tipos de células. E a segunda organela é o retículo endoplasmático, organela membranosa, presente também tanto na célula eucarionte animal como na célula eucarionte vegetal. O retículo endoplasmático é uma organela que tem como função, o armazenamento e o transporte de substâncias. Mas existem dois tipos de retículos endoplasmáticos. Existe o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular ou ergastoplasma.
Esta nomenclatura rugosa acontece porque, agregada ao retículo endoplasmático rugoso, nós temos unidades de ribossomo. Então, consequentemente, isso faz com que o retículo endoplasmático rugoso também seja responsável pela síntese proteica. Inclusive, 95% de toda a síntese proteica que ocorre em meio citoplasmático ocorre no retículo endoplasmático rugoso, que envolve a estrutura nuclear. A agregação dos ribossomos ao retículo endoplasmático rugoso nós chamamos de polirribossomo. Já o retículo endoplasmático liso, ele fica mais próximo à membrana plasmática. Também tem como função armazenamento e transporte de substâncias, só que, como o retículo endoplasmático liso não possui ribossomo agregado a ele, tanto é que ele é chamado de retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular, automaticamente ele não produz proteína. Então, o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídios. Ele produz gorduras e está presente no citoplasma celular próximo à membrana plasmática. O aparelho de Golgi também é uma organela membranosa. Está presente tanto na célula eucarionte animal como na célula eucarionte vegetal. É a organela responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias. O aparelho de Golgi, ele empacota algumas substâncias e libera em meio citoplasmático. Beleza? O que acontece? O aparelho de Golgi também é responsável pela formação do capuz acrossômico do espermatozoide e pela formação do lisossomo. O lisossomo é produzido a partir do aparelho de Golgi. Na realidade, as enzimas são empacotadas no aparelho de Golgi, são jogadas num grânulo chamado lisossomo, e o lisossomo é liberado em meio citoplasmático, onde irá exercer a sua função digestiva. Mitocôndria, organela fundamental no processo de produção de energia. Eu gosto de dizer o seguinte: a mitocôndria é responsável pelo processo de produção de energia e, como consequência, entra o processo respiratório. Lembrando que a mitocôndria é uma organela granulosa, está presente tanto na célula eucarionte animal como também na célula eucarionte vegetal. Então, mitocôndria é a unidade responsável pelo processo de produção de energia dentro da célula, porque fragmentos da glicose serão metabolizados dentro dela e, consequentemente, a mitocôndria é responsável pelo processo respiratório. Os plastos. Olha, primeiro você tem que entender que os plastos são organelas granulosas e que estão presentes exclusivamente em células vegetais. Agora, existem dois tipos de plastos. Existem os leucoplastos, que são plastos que não realizam fotossíntese e a função é armazenamento de substâncias, como por exemplo o amiloplasto, que armazena amido. E nós temos os cromoplastos, que são justamente os tipos de plastos responsáveis pela pigmentação ou pigmentações nas plantas e também responsáveis pelo processo fotossintético. Existem vários tipos de cromoplastos. O mais conhecido é o cloroplasto, que tem a coloração verde devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Nós temos os feoplastos, que são plastos com coloração marrom, devido à presença de um pigmento chamado de feofila. Existem os cianoplastos, que são plastos com coloração azul, devido à presença de um pigmento chamado de cianofila. Existem os xantoplastos, com pigmentação amarela, devido à presença de um pigmento chamado de xantofila. E existem os eritroplastos, com pigmentação vermelha, devido à presença de um pigmento chamado de eritrofila. Agora, nós precisamos focar nos cloroplastos, que são os plastos mais abundantes, né? São os tipos de cromoplastos mais abundantes e são responsáveis pelo processo fotossintético devido à presença do pigmento chamado
clorofila. E aí, dentro do cloroplasto, nós vamos encontrar dois tipos de clorofila. A clorofila A ou alfa, com 157 carbonos, e a clorofila B ou beta, com 155 carbonos. Vale lembrar os componentes da estrutura do cloroplasto, sendo eles as lamelas, tá? Que são as membranas que sustentam a estrutura dos tilacoides. O conjunto, a pilha de tilacoide, nós chamamos de grano, e o conjunto de todos os granos nós chamamos de grana. Existe um fluido interno chamado de estroma. O cloroplasto ele é formado por duas membranas, uma membrana interna e outra membrana externa. Vale colocar também que o cloroplasto ele possui DNA e RNA próprios. Logo, ele apresenta a capacidade de replicação dentro da célula. Isso quer dizer que o número de cloroplasto dentro da célula depende da sua atividade celular. Lisossomos. Os lisossomos são organelas que estão presentes exclusivamente nas células animais e são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Lembrando, quem produz o ribossomo é o retículo, Lembrando, quem produz o ribossomo é o aparelho de Golgi. Os peroxissomos, organelas presentes tanto na célula eucarionte animal como também na célula eucarionte vegetal. Fica ligado porque os peroxissomos são as organelas responsáveis pelo processo de desintoxicação celular. Ou seja, nós teremos a transformação do peróxido de hidrogênio H2, NO2, tá? Que é o que nós chamamos de água oxigenada, ou nós teremos também a transformação do álcool em água. Então, nós vamos encontrar os peroxissomos em quantidade considerável nas células hepáticas, ou seja, no nosso fígado, local onde acontece a transformação do álcool em água. Galera, os glioxissomos, organela fundamental também. É interessante que alguns livros não citam os glioxissomos, mas os glioxissomos são organelas granulosas que estão presentes em células vegetais. E a função dos glioxissomos é justamente a transformação de gordura em açúcares dentro da célula eucarionte vegetal. Vacúolas. É interessante que quando eu estou dando aula de organelas, né, os alunos questionam muito, professor, mas e aí, e os tipos de vacúolos? Veja bem, nós teremos 3 tipos de vacúolos. O vacúolo do suco celular, presente na célula eucarionte vegetal, ele é responsável pelo acúmulo de algumas substâncias, é responsável pelo acúmulo de água. O vacúolo do suco celular também controla a pressão osmótica na célula eucarionte vegetal. Nós temos o vacúolo contrátil ou pulsátil, presente em alguns protistas. Esse vacúolo ele também regula a pressão hídrica dentro da célula eucarionte. E nós temos o vacúolo digestivo, que é responsável pela digestão de substâncias dentro da célula. E aí nós vamos encontrar em células animais. E os centríolos. Veja só. Os centríolos são organelas granulosas também. Só que estão presentes na célula eucarionte animal e não estão presentes na célula eucarionte vegetal, certo? A célula vegetal é acêntrica. E aí fica de olho nisso porque os vestibulares gostam de perguntar bastante sobre a presença do centríolo na célula eucarionte vegetal. Veja só, o centríolo ele é responsável pela formação do fuso cromático durante o processo de divisão celular, e você sabe que é esse fuso cromático que é responsável pela movimentação dos cromossomos aos lados opostos da célula. E o centríolo, ou os centríolos, também são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. Lembrando que os centríolos estão presentes nas células eucariontes animais sempre em pares, que é o que nós chamamos de diplossomos. Galera,
Cílios e flagelos. Bem, os cílios e flagelos são organelas de locomoção. São organelas que nós chamamos de organelas filamentosas, tá? Lembrando que os cílios, eles estão presentes em maior número, né? Como, por exemplo, em alguns protistas, o paramécium, né? Ele possui uma quantidade considerável de cílios e a função é a movimentação. E os flagelos, eles estão presentes em quantidades menores, são mais longos e também atuam no processo de locomoção. Por exemplo, algumas bactérias possuem uma quantidade, né, interessante de flagelos. O próprio espermatozoide, ou seja, a célula animal, possui também o flagelo como estrutura de locomoção. Então, cílios e flagelos, organelas filamentosas responsáveis pela movimentação celular. Então, galera, a aula de hoje foi sobre citoplasma e organelas citoplasmáticas. Me acompanha aí nas minhas redes sociais. Eu sou o professor Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá o joinha. Beleza? Valeu, galera! Vamos focar! It's all about humanity.